Pais. Vamos falar de pais. Dos pais. Era pra ele mesmo, viu? Uau. Eu mandei pro meu pai. Qual que é a passagem aí, meu irmão? Provérbios 1:8. Eu vou ler essa passagem aqui, Provérbios 1:8. Uau. Provérbios 1:8. Provérbios 1:8 diz assim: ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Não desprezeis também os ensinamentos da tua mãe. Poderoso, né? Forte. Bora, meu amor. Pergunta aí. Eu vou dando mais uma boa noite pra essa galera aqui, né? Como foi A Giovana tomar... entrou aqui também. A Giovana, você também tá pensando muito em casamento aí, tá escolhendo muito. Para de escolher. Você não pegou antes o programa, você volta a fita lá. Corte pra Pode Giovana. perguntar? Pode. Como foi tomar consciência que deixaram a casa dos pais de vocês? Ah! Na verdade, essa pegou eu, hein? Então vai lá. Fica à Não, pode vontade. começar. Pode começar. Quando foi isso e como foi tomar consciência realmente, falar assim, poxa, agora eu deixei a casa dos meus Eu vou ser bem breve, porque eu acredito que a Mariana tem até mais para contribuir nesse sentido. Mas eu acho muito válido ressaltar que das primeiras coisas que vieram no meu coração para casar foi um detalhe muito simples. Às vezes a gente acha que são coisas extraordinárias, mas, por exemplo, a gente já vivia um namoro de 3 anos ali, o objetivo era casar, mas eu trabalhava muito, né? Eu tenho uma história aí de estudar, trabalhar de manhã, por exemplo, trabalhar de manhã num lugar, de tarde no outro e fazer faculdade à noite. Então, chegava sexta-feira, era meio que regra ali, né? Você namorava, passava a semana inteira longe, sexta-feira não tinha outra história. Ou saía para algum lugar, ou, na maioria das vezes, eu ia até a casa dela, enfim, e ficava lá um pouco. E aí, como eu chegava já muito cansado na sexta-feira, eu basicamente dava oi ali e tal, e escorava lá e dormia. O pessoal aqui que tá assistindo até brinca que eu durmo assim muito Ele sempre fácil. dormia. Mas é porque era pelo cansaço mesmo. Então, chegava um momento que dava sexta-feira e eu queria muito encontrar ela, mas o meu cansaço ele era tão físico que eu falava assim, nossa. E aí, ela e a Nossa, família será que tem dela, como descansar? mas aí não é que eu não Eu fiquei ia. até cansado agora. Eu sempre ia. E aí, por exemplo, eu fui criado no sentido seguinte: meu pai não tinha isso de dormir na casa da namorada. Eu nunca tive isso. Fui criado nesse sentido. Não existe dormir na casa da namorada. E aí, quando eu chegava lá e ficava muito tarde, a família da Mariana, os pais dela, sempre me acolheram muito bem. Eles sempre falavam, não, pega um colchonete aí, dorme. Era natural pela criação dela e pra mim não era. No começo eu não ia, mas foi passando o tempo e o cansaço físico foi ficando tanto. Mas era o medo dele ir embora e dormir no Que volante. muitas É vezes, sério. não, tudo bem, mas e muitas vezes eu pegava assim, um colchão, e aí eu ficava até com receio de dormir no quarto dela e tudo mais. Eu pegava, levava lá pra sala e escorava ali mesmo. Chegava no dia, meu pai brigava comigo. Não pode dormir na casa da namorada, antes de... E aí eu ia, toda vez era a mesma história. Pai, mas eu tava muito cansado, ele não interessa, enfim, né? E aí tudo certo. E aí chegou no momento que eu parava e falava assim, cara, esse trem de ir embora pra casa, porque aí vai fazer sentido com a sua pergunta. Esse trem de ir embora pra casa, pra mim, já não mais fazia sentido. Olha só. Ir embora pra casa, começou com um simples fato de fisicamente ter que... Às vezes eu chegava 10 horas da noite, ficava até meia-noite, acordava 1 ou 2 horas da manhã, todo mundo dormindo, a mãe dela dormindo, o pai dela dormindo, todo mundo dormindo na sala e eu ter que ir embora, cansado fisicamente. Então foi a primeira coisa que Deus plantou no meu coração, foi, já tá na hora de você ter sua casa. Uau. Então, quando você pergunta a relação com os pais e tudo mais, foi muito difícil pro meu pai entender algumas coisas. Na visão dele, ele casou com 37 anos. Então, minha mãe já é falecida, ele casou com 37 anos. E aí eu com 23 casar. Então, assim, não vou entrar em detalhes para não prolongar, mas foi muito Meu complexo. filho, você tem que viver a vida. Desde Como a assim você já vai faculdade que eu não casar? finalizei, desde vou casar, desde a Milena. Mas Deus foi tudo preparado Uau. porque foi a criação dele. Eu sempre respeitei, mas não deixei de fazer aquilo que eu acreditava. Mas que hoje é- ele deve ser que era muito certo. feliz com a sua decisão. Com certeza. Tudo que se hoje ele procedeu... fala que ele tem uma filha. Com certeza. Isso Uau. nunca foi um problema. Sempre realmente nas decisões ali. Mas a minha relação com os pais era... Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Sim, para você foi muito tranquilo deixar, Tranquilo. tomar consciência de que você precisava deixar a casa, para você foi tranquilo. Pra mim foi bem difícil, porque eu Uau. nunca mudei nem de casa. É por isso, Então eu vivi ali 23 é por anos isso no que o mesmo Espírito lugar, Santo sabe, tá vendo? na mesma Sim. casa, tudo igualzinho, a gente não mudou. Então, assim, entender que eu tinha ido embora foi difícil.
que agora eu tinha uma casa e tudo, e assim, meus pais sempre muito presentes e tudo, mas muda, né? Muda tudo. Então, eu não consegui levar minhas roupas de uma vez. Cada dia que eu ia, eu levava uma sacola. Isso foi umas 2 semanas. Cada dia que eu pegava uma coisa, eu chorava. Eu ia embora chorando. Acho que eu dormi, acho que um mês chorando. E eu agradecia muito o Henrique, porque ele me acolhia, ele não me julgava. Porque pra ele podia me julgar, porque pra ele era tudo diferente. Olha E pra mim, não. Tava sendo muito difícil mesmo ir embora. Você é filha única, não, né? Não, eu tenho um irmão. Só que meu irmão, ele já morava com a namorada, tipo, já era normal, assim, né? O irmão dela mudou antes dela. Meio que isso. Então, pra mim foi bem difícil, assim, fazer essa transição, mas tem frutos, né? Tudo tem frutos. Uau. Então, assim, foi difícil. Quando eu fiz o Amada, eu reconheci que eu era muito filha do papai. Que tudo era meu pai. Parece que eu não via que eu tinha casado. Então, se o chuveiro lá em casa estragou, eu ligava pro meu pai e meu esposo. Então, eu percebi que eu passava em cima dele em várias coisas. Eu não deixava ele estar no lugar dele, porque eu trazia meu pai pra cena. Então, reconhecer isso e desvincular um pouco disso foi muito difícil também. E eu ligo isso à minha saída, né? Como eu e meu pai, a gente é muito parecido de personalidade, tudo. Eu acho que filha, mulher, querendo ou não, um pouco mais apegada com o pai. Nesse caso, acontecia. Acontece até hoje, né? Eu sou apegada com ele, mas assim, foi difícil até nesse sentido também, entender que não é seu pai mais. Seu carro estragou, seu pneu furou, não é seu pai mais. Tem um esposo aqui. E você não pode matar isso nele. Pelo contrário, ele precisa estar no lugar dele. Bom que você tomou essa consciência bem rápido. Então Ele casava certinho, porque eu sempre tive um pensamento, assim, muito errado, de eu nunca dei valor para coisas pequenas, no sentido de, precisa arrumar um chuveiro, por exemplo. E aí, tipo, na minha cabeça, coisas que gastam pouca energia, não que esteja errado, mas eu posso outra pessoa. Então acabava que precisava trocar. eu não vou gastar energia pra fazer uma coisa. Então casava muito certinho. Então, assim, até eu também reconhecer que isso não era certo. Por exemplo, vai arrumar um pneu. O pai dela pode arrumar. Então, ótimo. Eu tenho mais o que fazer. Mas foi difícil chegar nesse momento. Não é que hoje meu pai é aposentado, é mais tranquilo a vida, né? Então ele sempre se dispõe. Mas aí quando você fez o Amado, aí você começou a mudar tudo. Não, aí... Trazer consciência, né? Minha amiga trocou as chaves, tudo, desconectou os cabos, conectou outros. Eu falei, meu Deus, eu sou muito filha de papaizinho. Aí o Henrique assustou. Caraca. Aí eu cheguei em casa. Inclusive, a gente tem um relato do parto. Quando eu fiquei grávida, a gente não... Eu tinha acabado de fazer o plano de saúde, estava na carência. Então, a gente teve que pagar o parto. E aí, o parto foi bem caro e tal. E aí, a gente já tinha combinado que a gente ia pedir dinheiro emprestado pro meu pai. Tipo assim, não, a gente pediu pede... cartão. A gente pediu cartão emprestado, né? E pagar, e a gente ia pagando com o tempo. Porque que era sem limite, pra que eu ia gastar meu limite? A gente ia acabar de casar, a gente tava pagando as coisas de casa, né? Tinha 3 meses de casado, então a gente pensou isso. Aí quando eu fiz uma Amada, na hora Deus falou comigo, negativo. Não é seu pai que vai socorrer, não. Você vai jogar essa bomba na mão do Henrique e ele vê o que ele faz. Pra mim, isso foi muito difícil, porque sou muito controladora. Eu quero saber o que tá acontecendo. Por quê? Então, sair de cena e deixar ele foi difícil. E aí, eu cheguei no dia depois do curso e falei, eu andei pensando melhor, acho que esse trem de pedir cartão ao meu pai não vai dar certo, não. Você vê aí o que você faz, eu não vou me preocupar com isso. Pra mim nunca foi um problema também. Eu sempre quis fazer as coisas, mas era cômodo também e eu não queria gastar energia. Então, quando ela veio pra trazer essa consciência de assumir muitas responsabilidades, eu não digo nem que eu fiquei feliz e nem o contrário. Eu só entendi mesmo. Só tomou consciência. Tomei consciência e a partir daí muita coisa melhorou também. Com certeza. Cara, eu acho bonito esses encontros aí, essas formações para desenvolver a auto performance que a pessoa tem capacidade de executar, né? Por exemplo, você, por uma tomada de decisão, deu potência para ele, né? Então, assim, uma mudança sua, bum, no Henrique, bum. Porque você começou a dar valor em e que, assim, as minhas escolhas... Era cômodo fazer, você não fazia, deixava a pessoa fazer mesmo. As minhas escolhas poderia ter matado ele, né? Sim. Aonde eu vejo que, às vezes, a mulher, ela não tem essa sabedoria de dar um passo atrás e olhar o cenário e ver que ela tá matando a masculinidade. A gente vê muita mulher reclamar do esposo, né? Meu esposo isso, meu esposo aquilo. Provavelmente você tá na frente dele. Porque se não tá dando certo, você tá na frente. Hoje a Milena tá com quantos anos? Hoje ela tem 1 ano e 2. Aí você ainda não pensou em volta a trabalhar? Não, eu quero ter outro.
Uau. Vamos profetizar aqui, né? Será que você tá grávida? Pode ser que sim, então sempre pode. Sempre pode. Sempre pode. E o detalhe, assim, essa questão de sair da casa dos pais, né? E eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade mesmo até hoje, não saíram da casa dos pais. E muitas das vezes as pessoas precisam buscar essa ajuda mesmo, igual você buscou uma auto-performance ali, para descobrir realmente onde é que estava a falha, onde é que estava o erro. Porque as pessoas muitas vezes estão errando por falta de buscar a ajuda, né? Porque as pessoas estão tão presas ainda nas histórias delas, ou seja, eu sou filhinha do papai, eu sou filho da mamãe, e isso precisa realmente E às vezes quebrar. até os pais sufocam nisso, né? Hoje a gente vê pessoas de 30, 35, às vezes 40 morando com os pais. Sim. Tipo, e elas não destravam outras Prosperam, coisas, né? não prosperam na vida porque estão amarrados ali. Os pais inconscientemente estão querendo criar aquela pessoa ali pra viver 100% na velhice deles. E não que eu não vou cuidar dos meus pais na velhice, nem nada disso, né? É uma história um pouco mais profunda. Mas é porque tem alguns pais que sufocam mesmo Sim. o futuro dos filhos. A É gente isso tem mesmo. que abrir o olho pra Os isso. sonhos, né? Os sonhos. Você vê, pra você ter ideia, tem que eu falo que é real, quando a gente mudou para uma casa, nossa casa é um pouco grande, e aí, essa casa é grande porque futuramente nossos filhos moram aqui com as esposas. Meu pai e minha mãe. Meu Gente, pai e minha mãe isso falam. já foi. Meu pai Eu e já minha mãe dei falam até isso até hoje. Eu já dei até data para sair agora. Quando a gente lá em casa quando é a gente 25 anos, vai embora. Quando a gente casou, tem outra casa que tá 25. que tava vazia, né? Sempre tá. O pai dela tem uma casa que é uma casa De pra apoio quem familiar. precisar, de apoio familiar. Alguém não tá dando conta, mora Então, lá. quando a gente foi pra casar, na cabeça deles era certeza Que a gente nós ia morar lá. iríamos. Não, a gente vai começar a E trocar aí, o piso, engraçado- reformar, vocês vão morar O lá. engraçado foi que foi Aí, ó. na mesma época, a Marina não tinha feito. E aí, tipo assim, eu não prestava atenção em alguns detalhes, por exemplo, trocar um chuveiro, mas existiam outras coisas no meu coração que era certeza. E aí foi um dos nossos primeiros embates, antes dela passar por esse processo. Eu falei, eu não vou morar na casa dos seus pais. Pode parecer que é orgulho, talvez nós não tenhamos condições de comprar alguma coisa agora, mas eu prefiro viver e morar de aluguel, que eu tenho essa condição hoje, eu trabalho para isso, do que... E aí isso era o fim do mundo lá na casa dela. Era o fim, como assim? Então, assim, a partir do primeiro momento que eu me posicionei, eu falei assim, não, a gente vai ver se há a possibilidade de a gente comprar um imóvel, se não tiver, a gente vai alugar, mas eu não vou morar na casa dos seus pais e tudo mais. E aí, ó, tanto que é engraçado, houve um movimento que nessa época o meu sogro conseguiu vender uma fazenda que ele tinha, e aí, que os pais dela tinham, e aí foi uma herança da avó dela, e aí depois que eu me posicionei, ele chegou e falou assim, ó, tem você, Isso tem seu irmão, Isso é providência de Deus. A providência de Deus, ela é assim, uma coisa nítida que na nossa vida. Meu pai tinha essa fazenda durante 7 anos, nunca fechada. mexeu, nunca Ele fez nunca nada. conseguiu vender, nunca. Na semana do nosso casamento, a gente, assim, no mês, a gente desesperado, porque a gente não achava lugar pra alugar, a gente olhava mil coisas, nada dava certo. O que eu gostava no dia já tinha alugado. Eu nunca vi trem alugar tão rápido na minha vida. Tudo que a gente gostava não dava certo. A gente já tava assim, Você estava abençoando os proprietários dos imóveis. tava. A gente já tava desesperado. E aí, no mês do nosso casamento, meu pai vendeu a fazenda assim, ó. Uau. E falou, eu Essa vou providência comprar um divina imóvel mesmo. para cada um de vocês, e aí a gente vai organizar para que vocês paguem esse imóvel, para que Bonito. isso seja um investimento meu. Aí você vai falar, às vezes a pessoa que tá assistindo, mas é a mesma coisa. Não, é totalmente diferente. Sim. Tinha uma casa que era para eu morar na casa do meu sogro, eu entendo na perspectiva que Deus abençoou de alguma forma, e que nós como casal vamos honrar Sim. isso, aquilo que um presente que Deus deu também. Porque aí eu Bonito. acredito que seria a questão do orgulho mesmo, mas antes não era essa questão. E aí Perfeito. Deus nos abençoou, talvez, a gente não Providência. sabe, por conta desse posicionamento que nós como casal tivemos. Né? Bonito. Eu quero fazer uma pergunta para o Henrique, mas antes eu quero falar sobre essa questão dos pais. A Bíblia é o livro da sabedoria divina. Então, tudo que você quiser aprender sobre a vida, você vai no livro de sabedoria, que é a Bíblia. Estou falando, esse livro de sabedoria é o livro dos princípios, né? A Bíblia tá tudo ali, tudo quanto é princípio que você precisa exercer na sua vida, tá ali. Então, as pessoas vão em tantas coisas e tudo que as pessoas tiraram de lá, da palavra. E a palavra diz algo muito forte. A palavra diz assim, ó, que quando o homem se casa, ele deixará o pai e a mãe e se unirá. Então, antes de tornarão falar uma da carne união, ele fala daquilo que você tem que deixar. Ao tanto que Deus é bonito, ao tanto que a história de Deus é linda.
A palavra está dizendo assim, ó, você para se unir precisa deixar. Ele fala que você vai deixar primeiro. Então é porque a gente não toma consciência. Quando a gente vai casar, a gente vai ter que deixar. Você tem que deixar para você ir para outra fase. É por isso que ela começa, a consciência vai batendo e todo dia ela vai lá e leva um pouquinho de roupa. Eu tava imaginando você pegando essa golinha, levar mano. tudo. Não consegui. Toda semana leva um pouco. Mas é porque a consciência vai bater e fala assim, deixará, tem que deixar. E aí dói às vezes, porque você está acostumado há muito tempo com seu pai, sua mãe, e né, acostuma mesmo. É muito difícil. Eu fui uma pessoa gente, muito difícil de desconectar assim. Tem muita também. gente É em casa muito. que vai morar dentro da casa dos pais. Sim. É. Eu que falo. O filho soltou um Deus me livre aqui. É, A Deus mãe me deu- livre, eu que falo.